Boa noite, pessoal, oficialmente. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos de um Bem Viver. O que é essa proposta para quem está entrando aqui pela primeira vez? Eu tenho um método que se chama Arte de Bem Viver e eu quis aqui trazer com essa proposta de diálogos pessoas que me inspiram, que me ensinam, que realmente vão me lapidando aqui em algumas áreas da minha vida, porque eu acredito muito que um bem viver não se faz sozinho. E é justamente por isso que a gente está aqui em grupo. Então, eu quis trazer algumas pessoas aí que me inspiram. E mais do que isso, né? Uma das pontes principais, uma das questões principais da arte bem viver é responder duas grandes perguntas. Então, a Arte Bem Viver, ele é um método de desenvolvimento pessoal que eu criei em 2023. E ele tem como base responder duas perguntas. Quem eu quero me tornar nessa vida? E qual obra eu quero deixar? Então, a gente já começou falando um pouquinho disso no nosso último encontro com a Amanda, que eu recebi bons feedbacks, feedbacks muito bons de vocês, vocês Muito bom. gostaram. E teve gente também me mandando mensagem falando assim, Gabi, eu não sabia que você organizava a casa. Não sabia que você passava roupa. Gente, eu não sei que mundo que nós vivemos. Você não posta? Eu já postei passando roupa uma vez, gravei um vídeo postando, Uhum. passando roupa. E o que que acontece? Às vezes a gente acompanha as pessoas nas redes sociais, a gente acha que a pessoa é só aquilo que ela nos mostra. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Então, aqui nós vamos nos aprofundar, porque quando eu pergunto qual é essa grande obra, geralmente a gente já pensa no lado empresarial, em trabalho, sabe? Em aquela. Eu não sou muito boa do inglês, gente, mas aquela girbosa, assim, né? Aquela mulher de sucesso, salto fino, blazer, a gente já pensa em algo nesse sentido. E hoje o caminho vai ser um pouquinho inverso. A gente vai olhar para outras áreas e principalmente o quanto a casa, o lar, também é esse lugar de formação da nossa própria humanidade. O melhor que a gente pode se tornar é se tornar um melhor ser humano. E eu convidei aqui então uma das pessoas que me inspira, que é uma amiga hoje, que é a Luana Faco. A Luana eu Dá conheci. vontade de chorar ouvindo você falar. Amiga, você não é tão sentimental assim. Eu acho que é só porque você Não. tá grávida mesmo. Não. O pessoal aqui, amiga, eles estão acostumados com a intimidade. Então, assim, a ideia é a gente rasgar mesmo, né? Abrir o nosso livro e eu já tô criando, abrindo a nossa intimidade mesmo, gente. É assim que eu falo com a Luana, viu? Fala, amiga, você não é tão sentimental. E a Luana já fala o contrário pra mim. Então, vocês vão ver algumas brincadeiras aqui entre nós também que acontecem do lado de cá. Eu conheci a Luana. Não todas. Tem umas que não são permitidas. Então, a Luana eu conheci no Perches, no ensino, mais assim, no ensino médio mesmo, que a gente sentava próximas. Eu já admirava muito a Luana, porque a Luana sempre foi uma pessoa muito dedicada, responsável, e principalmente ela já trabalhava, e eu achava aquilo muito legal, porque eu era a pessoa que mais estudava, e eu achava isso fantástico. Ela já trabalhava em papelaria, falava como que era. E depois a gente foi se aproximando, né, pelas questões, fizemos colégio técnico juntos também, fomos nos aproximando até pela própria espiritualidade. E depois me tornei madrinha do casamento da Luana. A Luana se tornou minha madrinha de casamento também. E quando eu casei, é aqui que vem o pulo do gato, por isso que eu trouxe a Luana. Quando eu casei, eu me deparei com um cenário que eu não sei se foi o cenário que muitas de vocês se depararam. Porque eu vim de uma criação, eu fui criada, gente, para estudar, para pensar na minha formação, na minha Eu vida também. profissional, e não para cuidar de um lar. E a gente vai falar um pouquinho disso por aqui hoje. Então eu não sabia fazer nada. E minha mãe até brincava comigo: Ah, Gabriela, você vai ver só como é bom casar, ter uma casa, dar trabalho. Ela brincava comigo. E daí, quando eu casei, naquele momento meio perdida, assim, eu fiz dois cursos. E um dos cursos que eu fiz é o da Luana, que se chama Transformando a Casa em Lar.
Então, a Luana é a pessoa que me inspira em qual aspecto da minha vida? Ela me inspira no aspecto de trazer sentido para uma vida totalmente rotineira, né? Muitas vezes atividades que a gente faz no automático, como lavar uma meia, passar uma roupa, lavar louça, e como que a gente pode trazer sentido para isso. Eu acho que é por isso que isso é um dos grandes starts assim na minha vida, que foi me deparar com muito sentido e com o desenvolvimento meu dentro da minha própria casa. Então é isso que eu quero apresentar para vocês. E já antes de chamar a Luana aqui e trazer esse espaço para ela, quero ensinar mais uma postura. No nosso último encontro com a Amanda, eu ensinei vocês a postura que eu adoto diante dos meus mestres, né? Então, diante dos meus mentores, psicólogos, supervisores, pessoas que eu escolho a dedo, que é a postura de aprendiz. Então, eu me posiciono e me permito aprender totalmente a sugar tudo que essa pessoa sabe. E quando a gente fala no nível de amizade, qual que é a minha postura dos meus amigos? É justamente de inspiração e não comparação. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a forma como a gente vai trazer, a ideia não é vocês se compararem, ativar esquema de fracasso em ninguém, não é esse o nosso objetivo aqui hoje, mas é justamente a gente se inspirar. Então, é observar o que a Luana, ou que eu, a Gabi, ou que outra pessoa pode comentar aqui também, faz que isso nos inspira, que isso a gente pode abraçar e falar assim: isso dá para eu aplicar na minha vida, ou isso não dá agora, mas eu gostaria de poder. Então, como que a gente pode se inspirar? Então, convido vocês. A Amanda, que veio na semana passada, fala: inspirar é soprar vida. Então, espero aí que a Luana, eu tenho certeza disso, possa soprar muita vida aqui pra gente também hoje. E sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Luana, se apresenta um pouquinho pra gente. Você tem várias fontes de trabalho por aí também, além da própria casa. Se apresenta um pouco pra gente e conta também da onde vem essa ideia de transformar a casa em lar, toda essa perspectiva. Tá. Do jeito que você falou que eu cuido da casa, parece que eu sou a Cinderela, né? Faço as coisas flutuando. Mas eu gosto da Cinderela, é o meu desenho preferido de princesa. E eu não sabia por quê, né? Daí eu acho que agora eu entendi por que que eu gostava da Cinderela. Porque ela fazia muitas coisas da casa de um jeito muito bonito. Enfim, meu nome é Luana Faco, eu sou casada com o Bruno. O Bruno tá aqui arrumando as coisas no quintal que eu tô ouvindo. Pedi pra ele recolher a roupa. Sou mãe do Antônio. Depois eu tive uma perda gestacional, depois eu fui mãe do Álvaro. Que faleceu com 38 semanas, e daí entra a Gabi muito forte na minha vida, assim, né? Que a Gabi foi um grande suporte aí em relação ao luto e tudo mais, né? Então a gente troca muitas mensagens, assim, pessoais, não só da casa, mas também nesse aspecto da vida aí. E depois eu tive a Esther. E agora eu tô grávida da Sara, ou seja, eu sou mãe de quatro. É, três aqui, né? E é isso. Eu sou formada em engenharia civil, fiz técnica de educações, né, pelo Cotil, que eu estudei também com a Gabi, ela fazia qualidade. Aí no técnico, a gente tem duas grandes vertentes, né? Ou a engenharia civil, que é mais exatas, ou a parte de arquitetura. E eu, como uma boa, né, uma mulher assim que sabia o que queria, eu falava, não, eu quero ir para onde tenha nada de mulher. Eu quero ir para onde tenha muitos homens, porque eu não gosto de mulher, não gosto de coisa de mulher, e eu vou fazer engenharia civil. Essa foi a minha decisão para fazer a faculdade. E, e daí eu fui para a área de exatas, mas eu gostava muito, né? Fiz engenharia civil durante a faculdade, só que
estágio do Cotil foi em relação à área de decoração, né? Eu trabalhava numa loja de acabamentos e ali eu comecei a entrar nesse mundo, né? Mas daí eu fui, trabalhei em obra, construção civil, né? Durante alguns anos e eu trabalhava assim, era um trabalho muito masculino mesmo. Não que mulher não possa estar nisso, não é esse o aspecto, mas assim, realmente foi uma característica muito forte, né, para mim. Eu trabalhava de um jeito muito masculino, a forma de vestir e tudo mais, porque eu queria passar respeito e tudo mais, né? Então eu fui tirando um pouco essa feminilidade, né? Que eu já não tinha muito, eu sempre fui muito moleca, assim. Mas no aspecto espiritual da minha vida, né, eu vi que algumas coisas eu precisava reordenar dentro de mim. E uma delas era esse aspecto feminino mesmo, né? O que eu precisava melhorar interiormente nessa questão. E daí eu vi que a profissão tinha muito a ver com isso, né? Até a escolha da profissão e tudo mais. E eu já namorava o Bruno, a gente namorou bastante tempo, e quando a gente decidiu casar, eu vi que a minha vida não ia estar de acordo com os valores que a gente tinha, e eu decidi sair da área da engenharia civil e comecei a fazer projeto de casa, né? Projeto de decoração, assim, que eu estava apta para fazer, né? E eu me deparei, então, com a questão da casa. Eu comecei a fazer projeto, eu saí da construtora em fevereiro, em março começou a pandemia, né? Então, muitas pessoas voltaram para casa nesse tempo, né? Então, foi onde as pessoas se depararam com, meu Deus, eu tenho uma casa, ou eu não tenho uma casa boa para trabalhar ou para estar. Muitas pessoas ficaram realmente doentes, né? Até estando dentro de casa, ou tendo que trabalhar estando em casa, ou tendo que ficar muito tempo com os filhos dentro de casa. Então, realmente foi uma realidade que as pessoas se depararam. Isso foi ótimo para mim, porque as pessoas começaram a ver a casa e falar: não, eu preciso olhar para minha casa. E foi aí que foi um momento bom, assim, profissionalmente, que eu comecei a pegar vários clientes para decorar a casa, né? Só que nisso eu percebi que era muito mais do que decoração, né? O que era a casa, o que que a casa tinha que transmitia isso para as pessoas, o que fazia com que as pessoas se adoecessem dentro de casa ou ficassem bem estando em casa, né? E eu comecei a estudar bastante sobre isso, né? Eu até conheci os escritos de São José Maria nessa época, logo depois, assim, e São José Maria ele fala muito sobre lares luminosos e alegres, né? Então, que a gente possa lutar para ter lares luminosos e alegres. E quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, lares luminosos e alegres. Não que o meu lar que eu tive com os meus pais não fossem, mas era algo diferente, né? Existia uma profundidade e uma intencionalidade, né? Então, quando a gente fala sobre transformar a casa num lar, é você sair do edifício, né, da construção e colocar um sentido naquilo e com intenção. Não é uma coisa simplesmente, nossa, ela faz porque ela tem um jeito para isso, ela faz. Não, é realmente colocar uma intenção. Onde eu quero chegar? É igual você falou do grande projeto da nossa vida, mas onde eu quero chegar com a casa? O que a casa vai proporcionar para mim e para minha família, né? Então foi assim, mais ou menos, a trajetória até chegar aqui. Então hoje eu trabalho fazendo consultorias de decoração. É, eu ajudo as pessoas, né, com a decoração mesmo, a parte visual da casa. Aí eu fiz esse curso logo que meu filho faleceu, e esse curso veio dessa intenção, né? Quando o Álvaro faleceu, foi uma foi uma forma assim que eu realmente encontrei até de ressignificar, porque eu cheguei na minha casa, eu lembro que quando ele faleceu foi uma coisa diferente, assim, né? Um cheiro de céu, né? E quando eu cheguei na minha casa, no velório, na verdade, eu já falei pra minha prima, olha, leva a roupa mais bonita que eu tiver, porque eu não tava perdendo um filho, eu estava ganhando um filho, só que pra Deus, né? E daí eu fui com a roupa mais bonita e tal, e a hora que eu cheguei na minha casa, a minha casa tinha muita flor,
assim, realmente muito carinho das pessoas. Eu sou uma pessoa muito amada. E muitas pessoas deram presente e tal. E eu cheguei aqui num ambiente, assim, muito de paz. Muito de paz. Minha mãe tinha limpado minha casa. E naquele momento eu falei, caraca, como a casa importa, né? Como realmente o ambiente importa. E daí a gente fez um jardim logo depois. Então, todas as vezes que eu ia no jardim, eu lembrava. Então, tem a ver um pouco essa questão dele, mas a gente já tinha essa visão da casa, né? Só que nesse momento, isso reforçou, né? Realmente se importa. E então, nos momentos assim, muitas questões que acontecem na nossa vida estão relacionadas com o ambiente que a gente constrói também, né? Então, eu tive a certeza, assim, nesse momento e todos os dias da minha vida eu tenho essa certeza também. Então, eu trabalho fazendo consultoria para as pessoas de decoração. Fiz esse curso, né, que não está aberto, eu lancei 3 vezes, não sei se eu vou lançar de novo. É, E depois eu sou formada também em orientação familiar, né? Acho que tem tudo a ver aí. Eu gosto bastante desse aspecto, né, de estudar sobre família e tal. Então, eu sou formada em orientadora familiar, mas eu não atuo como, tá bom? É isso. Não, não, tem mais. Tem adultos. Ah, é verdade. Nossa, super a ver. Quando eu me casei, uma das coisas que eu achava muito legal era comer à mesa. Comia na minha casa? Comia. Mas eu queria trazer uma coisa diferente. Daí eu conheci a prática da mesa posta, né? E daí eu gosto de fazer crochê, né? Eu sou bem velha, assim, eu tenho umas coisas bem. Gosto de fazer crochê, bordado, enfim. E bem jovem senhora, né? E daí eu fazia crochê e eu fiz algumas coisas de crochê, de mesa posta, e todos os dias o Bruno chegava, né? Aquela coisinha ali de cultivar o matrimônio. E eu sempre fiz mesa posta. E daí surgiu a ideia, quando meu filho nasceu, de abrir uma loja de mesa posta. Eu sou meio multitarefas, assim, né? Então eu faço trocentas coisas ao mesmo tempo na minha cabeça. E daí surgiu a oportunidade e a gente abriu uma loja de itens de mesa posta, né? Então eu tenho até hoje, chama Domos Divina, onde eu faço vendo itens de mesa posta online. A gente realmente pratica muito aqui em casa. Claro que é uma coisa totalmente adaptável à nossa realidade, mas é isso. Então, além de, né, desse aspecto, eu trouxe muita beleza para o meu lar através da mesa. É isso. Boa, tô mandando aqui no chat Vamos divina. Comprem o arroba aí do Instagram também para vocês conhecerem a loja da Luana. isso. Gente, vocês estão entendendo o nível assim, né, de amizade? Eu acho que vocês estão entendendo assim, né, as pessoas que eu tenho perto de mim, essas referências. Então, assim, e por que que eu sou muito bem lapidada pelas pessoas, né? Então, Eu também. a Bia, ela não vai vir nessa primeira rodada, assim, do Diálogos, mas a Bia é uma outra amiga psicóloga que uma vez deu um tapa na cara e falou assim, Gabi, você não acha que você tá reclamando demais? Então, a Luana é esse tipo de amizades também, né? Que vem, já chega, já fala o que precisa falar na cara mesmo. Então, esse é o nosso nível de amizade, né? Então, observem isso, porque uma das coisas que a Luana comentou aqui foi sobre esse processo, né? O quanto a engenharia levava ela para esse lado mais masculino. E não era uma questão de vestimenta apenas, né? Que era necessária para o lugar que ela estava, botinão, tudo isso por segurança, mas a própria personalidade. Então, gente, quando eu conheci a Luana, quem conheceu a Luana no Instagram não conhece a verdadeira Sabia que ia Luana. vir isso. Eu sabia que ia vir isso Ai, hoje. amiga, tinha que contar, né? Eu sempre falo essa história. Aham. Então, assim, ó, Todos os meus amigos antigos falam. a Luana era uma outra personalidade. Então, eu acho que é muito importante, porque isso se comunica diretamente com a gente está falando aqui de um bem viver, sobre quem eu sou, mas quem eu desejo me tornar. Então, naquele movimento, ela era toda essa parte internalizada, mas grosseira. E, gente, assim, ó, eu vou abrir aqui já, começar a abrir. Sonho da minha vida era namorar, casar, sonho da minha vida, mundo da Barbie. Minha psicóloga até falava que desconstruiu o meu mundo da Barbie. Então, assim, meu mundo da Barbie. Nossa, isso me irritava. Tá lá, tá vendo? A Luana se irritava com o meu jeito de ser. Então, eu era aquela pessoa totalmente apaixonada, tudo aquilo, né, na adolescência.
E a Luana namorava, e o Bruno sempre foi assim, bonzinho. O Bruno e a Luana foram as pessoas que me ensinaram a dirigir, né? Então, quando eu peguei meu primeiro Celtinha na época, meu primeiro carro, o Bruno me levou. Eu andei até com o carro de vocês já, né? Então, assim, eles me ensinaram isso. E o Bruno é ainda, né? Uma graça. E a Luana, grosseira. O menino, a gente foi no aniversário, o Bruno pediu, ah, Luana, passa uma coisa pra mim, põe o prato Amiga, pra você mim. não esquece Não disso. esqueço, sou melancólica, não vou esquecer isso daqui. E daí a Luana falou assim: Não, você tem braço, pega lá. Aquilo me feriu, gente. Me feriu profundamente. Nossa, se eu ver alguém falando assim hoje, eu fico ferida também. Aquilo me feriu. Porque era esse estilo da Luana. Então ela é exatamente isso que é a ideia. A gente entender quem eu sou hoje e realmente como que eu posso me tornar uma versão melhor. Né? Não Ver a ter Luana. aquela síndrome de Gabriela, né? Não você. Exato, Mas eu nasci exatamente. assim, eu vou morrer assim, quem quiser que me aceite assim. Exatamente, exatamente, né? Então, assim, e aqui já falando, né, já entrando um pouco, eu lembro que eu, pelos meus próprios esquemas também de abandono, sempre fui uma pessoa que chorava muito. Então, gente, imagina, fui criar numa casa sem homem, né? Meu irmão é 2 anos mais novo que eu, então não tinha homem. Ele era o mais novinho ali. Quando o Rafa, só do Rafa às vezes falar com uma entonação firme, eu já chorava. Porque assim, ó, um modo vulnerável ali, que misericórdia. E o quanto eu tive que ir aprendendo, né, a me lapidar também dentro do casamento. Eu não sei vocês são assim, que às vezes tem um do casal que é mais sentimental e o outro já é mais estourado, né? Então hoje a gente veio aprendendo também, quando a gente meio que discorda de alguma coisa assim, a gente afasta. Então eu venho, escrevo, porque a escrita me regula. O Rafa às vezes vai lá no videogame, mata umas pessoas no videogame dele, expressa a raiva dele, né? E depois a gente vem e conversa e alinha. Então é importante a gente entender, a gente vai falando sobre isso hoje aqui, o quanta coisa a gente vai tendo que se desenvolver, vai tendo que lapidar dentro da nossa própria casa. E aqui, Lu, eu já queria que a gente entrasse, que você trouxesse um pouco, que quando eu fiz o Transformando a Casas em Lar, você fez ele baseado num livro, né? E o livro fala ali sobre as virtudes que Uhum. existem dentro de casa. E quando a gente fala virtudes aqui, gente, não é num cunho apenas espiritual, tem pessoas que podem levar para esse lado, mas principalmente de formação humana. Quando a gente faz essa pergunta, quem eu desejo me tornar nesse futuro? Lembrem disso. Como que eu desenvolvo quem eu sou? Não é comprando mais coisas, é desenvolvendo bons hábitos. E se são bons hábitos, Você tá me vendo? tô te vendo. Ah, tá. Se são bons hábitos, não são vícios. Essa é a diferença de vício e virtude. Vícios são hábitos ruins. Então, comer em excesso, beber em excesso, comprar em excesso, vícios. Bons hábitos são virtudes. Então, essa é a diferença. Então, a gente está falando aqui de virtudes. Então, virtude só pensa em bons hábitos. Como que eu posso me tornar a minha melhor versão? Isso que é tão falado no Instagram. Desenvolvendo bons hábitos. Então, isso que a gente vai estar trazendo um pouco. E quem é psicólogo, gente, anota isso. Isso é intervenção para vocês ensinarem as pessoas a bem viverem. Isso é intervenção para levar em palestra agora no Setembro Amarelo, tá? Então, isso tem que estar latente aí para vocês também. Então, fala, Lu, fala um pouquinho aí sobre algumas virtudes que você traz ali, que a gente encontra dentro de casa. E eu queria também que a gente entrasse um pouco numa parte mais prática da coisa. Então, como que a gente pode realmente treinar isso na casa? Tá. Bom, então o curso ele foi baseado no livro As Pequenas Virtudes do Lar. E peraí que eu quero espirrar. Passou. Então, esse livro é um livro muito bom, recomendo muito, né? Chama As Pequenas Virtudes do Lar. Ele fala ali de 13 virtudes, e daí eu explico isso no vídeo e depois eu faço algumas outras aulas bem práticas, assim, né? Mas o que eu gostaria de falar principalmente, né? Que é as que mais me chamam a atenção. A primeira é a virtude do bom humor.
né? Ah, mas a virtude não é um hábito? Sim, e a gente treina isso, né? Como? Como que eu treino um bom humor dentro de casa, né? Então, por exemplo, sua casa tá um caos ali, né? Por algum motivo, sei lá, criança, final de semana agitado. A minha mesmo tá um caos aqui porque eu tô pintando, enfim, várias coisas. E nesse momento, com intencionalidade, eu faço uma piada, eu dou risada, eu, sei lá, faço alguma coisa tipo, ai, melhor nem fecha o olho, sabe assim? Não que você não quer ver, mas assim, você começa a trazer uma graça para aquela realidade que é existente. Não dá para fingir que não existe as coisas, não é fingir que não existe, ah, finge que não existe, não. É realmente trazer o bom humor ali. A brincadeira com o marido, principalmente, né? Então, isso eu Eu acho posso, que. posso dar um exemplo? Assim, tem Uhum, bastante exemplo por aqui, que eu acho que o bom humor quem traz mais é o Rafa, né? Que com eu tenho, certeza. que eu, Você não é boa-humorada. eu puxo, gente. Não, não que eu não seja bom-humorada, é que eu puxo mais para exigência. Então, os deveres, o que tem que ser feito, pensar no futuro, Eu planejamento, também. né? Eu sou mais voltada para esse lado. Aí, por exemplo, eu uso, às vezes, uma pantufa que o Rafa me deu no começo de namoro. Agora eu mudei de pantufa, minha mãe me deu outra, porque ela falou que eu tenho que jogar aquela fora. Ela me deu uma, ele me deu uma, que é dos Monstros S.A. Então, tem o pé do Monstro S.A. e ela tem garras, assim. Aí, quando eu coloco ela, eu fico com o meu pé fazendo assim pro Rafa, ó. Rau, rau. E daí a minha mãe até fala, Rafael do céu, como que é olhar sua esposa vestida assim? Ele fala, tem tempo para tudo. Aqui é o momento da diversão. Então, a gente traz isso. Outro momento também, eu lembro, às vezes o Rafa chega e eu tô assim no quarto, alguma coisa. Eu saio do quarto e daí ele vem e se esconde atrás do balcão ou se esconde atrás da cortina. E outro momento também, eu lembro na época do AP pegando fogo, que foi 10 dias antes do casamento, o apartamento pegou fogo, a gente ficou 80 dias fora de casa. Caos acontecendo, gente, o caos. E daí chegou uma hora que a gente já tava na cozinha da minha sogra, assim, né? Que a gente tava ficando lá enquanto o nosso apartamento não ficava pronto. E a gente, assim, comentando a situação e a gente rindo da situação. E eu até fiz É um o famoso rir pra não chorar, né? exato, e eu fiz até um post disso na época, né? O quanto a gente também pode trazer bom humor até para esse momento de caos, mas o quanto isso também é de forma intencional, porque muitas vezes o nosso lado automático, né, é muitas vezes puxar a gente para o dever, para a exigência, o que, que ainda não foi feito, o que, que tem que ser feito. Então a gente precisa treinar mesmo, e é bom porque, principalmente atendendo muitas mulheres, eu vejo a tendência da mulher de entrar mais com essa rigidez e o quanto o homem muitas vezes traz o bom humor para a relação e parece que é errado, parece que ele tá sendo infantil, ele tá sendo um moleque. E o quanto a gente pode olhar e muitas vezes aprender também, né? Por exemplo, o Rafa me ensina muito essa virtude, porque para mim é uma luta muitas vezes. Então. Então, acho que isso é um. Eu acho que eu caracterizaria ela como a principal. Nossa, mas a principal? É, porque assim, se a gente tem bom humor, a gente consegue levar as outras coisas melhores, né? E adquirir outros hábitos e outras virtudes, sabe? A criança derrubou um negócio ali, meu, derrubou, você vai ter que limpar de qualquer jeito, sabe? Faz uma gracinha ali, limpa, conta uma piada, coloca uma música no dia que você tá muito estressada, sabe assim? Então, isso, a virtude do bom humor acho que é bem interessante. Depois, a paciência, né? Só que assim, a paciência, a gente pensa, nossa, paciência é uma virtude muito grande, mas existe aquela paciência pequena, que é, paciência é a arte de padecer, né? A gente saber padecer, ou seja, você saber sofrer. Ah, mas o sofrimento é algo grande. Tem o sofrimento grande, né? Uma doença, uma perda, tal, tal, tal. E tem o sofrimento pequeno. E muitas vezes a gente vai saber sofrer quando algo grande acontecer, quando a gente souber sofrer nas coisas pequenas do dia a dia. Muitas vezes a gente não sabe sofrer nas coisas pequenas. E daí, quando algo grande acontecer, pá, né? Então, essa é a arte de saber padecer, né? Então, saber sofrer. E isso na casa acontece muito, muito, né? Você saber sofrer,
que você tá cansada e você precisa fazer o trabalho da casa, que você tem que lavar 10 vezes a mesma coisa que você lava, que você vai limpar o chão que você acabou de limpar, que você não tem ainda tudo que você gostaria de ter na casa, que você não tem todas as decorações, organização, enfim, que você que tem que limpar a sua casa, que você que tem que cozinhar. Então é a arte de saber sofrer, porque é um sofrimento muitas vezes, um sofrimento, né, um sofrimento no sentido assim, é algo que custa, né? Só que existe essa paciência, né? Essa espera. E como que eu faço isso, né? Tendo essa virtude, né? De saber sofrer, de ter essa paciência. E a paciência também nas coisas da casa, né? Com o marido, com os filhos, né? De a forma que eu respondo, a forma que. Tudo isso, gente, é o que transforma a casa num lar, porque o lar se transforma através das nossas atitudes, né? Porque ter Sabe? uma casa ali pode, bom, você pode ter, mas assim, o que que transforma essa casa, né? É a sua atitude, né? As duas pessoas podem ter a mesma realidade financeira, uma super casa e ter lares totalmente diferentes. A mesma forma, pessoas que não têm boas condições podem viver um perrengue ali de um jeito com muito bom humor, com muita paciência, né? E outras nem tanto, só reclamando, só visando aquilo que quer ter, sem saber aproveitar aquilo que já tem, enfim. E Quer essa. falar alguma coisa? Aham. Muitas vezes, né, eu falo da paciência. Fala o nome coloca o nome do livro no. As pequenas virtudes do lar. Depois eu coloco aqui no chat. É, essa parte da paciência, muitas vezes eu fico refletindo muito. Que antes, eu não sei, gente, se vocês usam percarbonato na casa de vocês. Que é esse novo negócio aí para lavar roupa branca, né? Porque aqui tudo é branco. Então, toalha branca, tapete branco, tudo branco. E eu esfregava todas as meias brancas na mão, antes de conhecer o percarbonato. E esse foi um Ah, eu momento. continuo esfregando na mão mesmo com percarbonato, amiga. Sai tudo Ai, mesmo. não, agora eu me desapeguei dessa vida. Tá bom. Aí eu tava lá lavando e eu refletia muito. Eu falava, gente, né? Como a gente tem que ter paciência com a mudança do outro. E eu ficava pensando que é como se fosse aquela a dificuldade para tirar mancha de meia branca. Por quê? Porque você fica ali lavando, lavando, esfregando e demora para sair aquela mancha. E muitas vezes a paciência que a gente tem que ter com o outro, né, com a mudança do outro, meu Deus, também demora. E daí eu ficava pensando, mas meu Deus, se eu tenho que ter paciência com o outro também tem que ter paciência com as minhas mudanças, né? Então, o quanto, quando a gente está falando aqui dessas virtudes ou de trazer sentido para as coisas da casa, percebe, gente? É colocar essa intenção, essas reflexões entre os afazeres. É a famosa terapia, né? Ter na pia. Você tem uma louça gigante para lavar e você fica ali, você vai aproveitar aquele momento, você escuta uma meditação, você, sei lá, várias coisas. Psicólogo não gosta dessa brincadeira, viu? Só pra eu te avisar. Amiga, mas é verdade. Assim, várias reflexões Mas eu da entendi minha que vida veio pode, na. eu entendi que pode ser terapêutico lavar. E É, não é realmente, terapia, mas é terapêutico. exato. E é realmente, né? Muitas vezes começar a fazer as coisas em casa é uma autorregulação, né? Então, quantas vezes a gente, enquanto adulto, tá sentindo que a cabeça tá um turbilhão, tá tudo uma desordem, né? Ou tá se sentindo mal, e a gente vai começar a fazer coisas de casa, e a hora que a gente termina de arrumar um armário ou acaba de arrumar a casa, parece que até a gente tá mais regulado. Parece que até a gente tá respirando melhor. Né? Então a gente pode ir observando isso. E a própria terapia de esquemas, que é a abordagem que eu uso na psicologia, também adota essa perspectiva nesse sentido, porque a gente fala lá sobre Ai, meu dois espirro é modos, horrível. são dois modos saudáveis, que é o adulto saudável, que é esse lado que paga a conta, que dirige, que trabalha, que cuida dos deveres, e um outro modo que a gente precisa alimentar, que é a criança feliz. Então, que é esse bom humor? E que muitas vezes a gente vai se perdendo dela pelo caminho, né? Por exemplo, uma das coisas, uma pequena coisinha que eu faço também para me conectar com esse lado tranquilo
é muitas vezes o percurso de levar o lixo para fora. Eu já acho que eu já até contei isso para Luan. Quando eu vou, aqui eu moro em apartamento, quando eu vou levar o lixo, é o momento que eu olho o céu, que eu escuto os pássaros, que eu sinto o solzinho na pele. Eu respondi assim pra ela, nossa, bem coisa de melancólica isso. E só o fato de ir e de voltar já é esse momento de ter essa tranquilidade. Então, muitas vezes as pessoas chegam para o consultório falando, ah, Gabi, mas eu não tenho tempo. Só que a gente está dentro da nossa casa muitas vezes, fazendo coisas, porque a gente vai estar sempre fazendo coisas, mas qual é o momento que a gente pode também trazer aquilo que a gente está fazendo como esse momento de contemplação, de descanso, de um bem viver? Pode falar, amiga. Mas, daí, outros dois que eu queria falar, né? Meio que tem a ver aí, que é a cortesia e a gratidão, né? O livro tem 13, tá? Então, só lembrando, tem várias outras coisas, mas esses são o que a gente decidiu pontuar. Então, assim, a cortesia e a gratidão. A cortesia, gente, é no sentido assim, você ser cortês, você ser gentil, a forma de falar. Então, assim, ó, a Gabi falou bastante isso, né, sobre a construção da vida profissional. E como eu falo com as pessoas de fora? Agora, como eu falo com as pessoas de dentro, né? Porque dentro, realmente, a gente vai mostrar a nossa pior versão, porque a gente se sente seguro nesse ambiente, talvez. Então, por isso a gente se mostra. E isso não tem problema nenhum. A questão é, eu sou ríspida. Como eu peço as coisas para a pessoa que está ali comigo sempre, para o meu marido, para os meus filhos, eu peço de uma forma obrigatória, né? Ou não, eu peço por favor. Meu, são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Como que eu trato essas pessoas dentro de casa, né? Se tivesse uma câmera ali filmando você dentro de casa, como que é esse trato dentro de casa, né? Existe ali meio um sorriso, um carinho, sabe? Isso tudo é cultivado e é intencional, né? Uma mensagem durante o dia, são coisas assim, né? Então, você ser cortês, você né, vai alimentando as relações pessoais dentro de casa, né? E daí você vai fazendo as coisas para as pessoas de uma forma mais leve também, né? Porque você se torna útil para aquilo, né? Você começa a servir as pessoas. Então, isso é muito importante. Só que não é um servir pensando na recompensa, né? Nossa, eu vou fazer uma coisa aqui, vou ser gentil, e daí o marido nem vai ver. E aí? Aí você vai ficar brava? Não, porque você não tá fazendo só pra ele ver, você tá fazendo por você, principalmente, porque Uhum. servir te ajuda, né? Você ser útil te ajuda também. E E eu a gratidão, que é saber agradecer, né? Eu juntei os dois aí, que tem um pouco a ver, mas você ser grato pelas coisas que as pessoas fazem. Ah, mas quando eu faço, o outro não tem que reconhecer. E quando o outro faz, eu tenho que reconhecer? Sim, porque você tem controle das suas ações, né? E não das ações do outro. A gente não tem esse controle. Então, ser grato, né? Grato pelas coisas que você tem dentro da casa, mesmo que você gostaria de ter outras coisas. Porque isso é saber viver o processo, é o que eu falo, né? Quando eu faço uma consultoria, eu falo para a pessoa. Viva o processo, que é você comprar uma coisa de cada vez. Dificilmente a pessoa vai sair da consultoria e vai comprar todos os itens. Às vezes ela vai demorar 1, 2 anos, mais às vezes. Só que curta o processo. Nossa, comprei um item, depois outro item, depois outro item. Mas seja feliz nesse processo. E não só quando você tiver, sabe? Aquela coisa assim, nossa, quando eu tiver aquela cozinha, daí eu vou receber. Quando tiver aquela mesa, daí eu vou receber. Quando tiver não sei o que, daí eu vou ser feliz, né? Então, quantas pessoas deixam de receber as pessoas dentro de casa por conta de como é a casa? Meu, a pessoa que vai na sua casa, a não ser que ela for ruim, assim, ela vai por causa de você, não por causa da sua casa, né? E daí você vai vendo as relações que você está construindo também. Eu lembro que a gente no apartamento, a gente tinha um apartamento antes, eu recebi as pessoas no chão, eu assim, fui porque uma delas. A gente morou a assim. gente queria, estar junto com as pessoas, né? Então eu tinha o chão ali, a gente comia no colchão, depois a mesa de plástico, depois a mesa normal. Eu lembro que a primeira mesa aposta que eu fiz foi o Dia dos Namorados para os meus amigos numa mesa de plástico. Então isso, sabe? Você ser grato.
E eu até lembro muito da minha avó, assim, né? Quando você fala no sentido assim, de fazer sem esperar recompensa. Porque eu venho de uma casa onde minha mãe trabalhava muito fora, porque meu pai era falecido, e a minha avó assumiu muito esse lugar, né? Da casa em si. E era justamente essa questão de abrir o armário e a roupa tá lavada, tá passada e a mancha tá tirada, e eu nem sabia como tirava a mancha de roupa, né? E a roupa tava ali. E depois que eu casei, que eu comecei a olhar e falei assim, meu Deus, eu acho que eu não agradeci a minha avó. Na verdade, não agradeci a nada, né? Praticamente, porque depois que eu dei valor para isso que ela fazia, né? Então, de abrir o armário e os meus sapatos estarem limpos, porque minha avó limpava a sola do sapato antes de vir guardar o sapato. E eu acho que é muito interessante isso, que a gente tem aqui pessoas de várias idades, né? Então, tem pessoas aqui que já têm filhos adultos também. E eu acho que é importante a gente olhar para isso, porque muitas vezes a gente, talvez, né, vocês assim, que são, já têm filhos mais maiores, sentem essa sensação, nossa, parece que o filho não agradece, né? Mas o quanto depois, na vida adulta, talvez isso possa se inverter, né? Porque hoje, quando eu tô passando roupa, eu fico até mandando mensagem pra minha avó, avó, tô passando roupa. Olha, avó, aqui, quanto sapato tem pra limpar antes de guardar no armário? Eu fico mandando pra minha avó, né? Então, justamente lembrando de tudo isso que a minha avó fazia, e eu lembro que no começo, eu limpava a casa e eu queria que o Rafa chegasse e falasse assim, elogiasse a casa. Ai, que casa limpa, ai, como tá tudo organizado. E que esposa maravilhosa. E que esposa maravilhosa, por favor, me idolatre, né? Então, assim, veja o meu esforço. E daí, com o tempo, eu fui entendendo que para ele ser uma boa, para ele, né, ter uma boa esposa não é no sentido ter a casa limpa. Né? O Rafa, assim, tá tudo bem. Ele falou assim, tá tudo bem se eu tiver que ir lá pegar a roupa e colocar dentro da máquina para lavar, né? Então, para ele isso é ok. E eu ficava depositando muito nisso, no cuidado com a casa, no cuidado com a casa, no cuidado com a casa. E eu lembro que um dia, eu não sei, eu acho que a Cláudia já ouviu essa história, do sofá. A primeira vez que o sofá chegou, porque aqui a gente mobiliou a pé do zero, né? Então, a primeira vez que o sofá chegou, eu tava. Lindo, inclusive, o apartamento da Gabi é lindo, não por causa dela, por causa do Rafa. Exatamente, gente. O Rafa é o dono do bom gosto, ó. Vocês podem ver. O Rafa é o dono do bom gosto aqui no apartamento, porque é ele que escolhe tudo. Então, até porque ele trabalha com isso, né? Então é a área dele, assim, móveis planejados também. O que que acontece? Eu lembro que eu tava assim, colocando as coisas para lavar, porque depois eu ia, acho que voltar a atender ou dar uma aula, alguma coisa assim. Ele falou assim, Gabi, para, larga tudo. Hoje é o primeiro dia do sofá. Vem cá, senta no sofá. Nunca mais vai ser o primeiro dia do nosso sofá. Né? E a gente já estava curtindo antes, porque não tinha o sofá, só tinha a TV ficava no chão, a gente ficava no chão assistindo a TV. Depois a gente deixava, só tinha o colchão, a gente deixava o colchão na sala e dormia na sala para assistir a TV. E foi sendo esse processo e a gente tem falta de tudo. Eu sempre eu falo assim, né, para alguns pacientes que estão nesse processo de casar, de começar assim, tira a foto de tudo, porque depois a gente lembra muito das memórias. Então, essa parte da cortesia, principalmente, eu gosto muito de trazer no consultório, que, gente, às vezes eu me espanto um pouco com isso, porque eu falo assim, cortesia, na verdade, é o mínimo de uma educação. Então, assim, é obrigado, é por favor, é bom dia, é como foi seu dia, eu te amo. E eu acho que vale a gente refletir muito, né, num bem viver, quando que a gente vai perdendo isso dentro da nossa própria casa. E muitas vezes, ok, eu compreendo. Ah, Gabi, eu venho de uma cultura que não tinha isso. Mas a gente pode implementar isso, né? Ensinar o outro a pedir desculpa, ensinar a Luana, ensinar o outro a pedir desculpa, ensinar o outro, né, aquilo que a gente precisa, como a gente se sente. Então, por exemplo, como eu chorava muito, né? O Rafa falava, meu Deus, mas não pode falar uma coisinha, mas você já chora, né? Eu tive que ensinar ele a ir falando assim, olha, amor, a gente tá conversando, não tô brigando, isso não é uma briga. E daí ele falava mais um pouco, aí ele relembrava, amor, isso não é uma briga, a gente só tá conversando. Eu tive que ensinar ele a fazer isso para me ajudar a me regular, né? E lógico que com a terapia do esquema isso melhorou 100 mil vezes mais. Mas é importante a gente ir observando isso, igual a Tati colocou aqui. A maior armadilha é entrar no automático e deixar a vida levar. Exatamente.
Então, essa semana mesmo, eu tô trabalhando muito esse mês, e daí de vez em quando eu mando pro Rafa assim: tá sentindo que a gente tá trabalhando muito? Eu mando pra ele de mensagem: tá sentindo que a gente tá trabalhando muito? Daí ele já falou: vamos marcar então a gente sai amanhã jantar. Então, Nossa. essa é a ideia, né, dessa dinâmica. E Luana, também eu vi um post que você fez, até porque você pediu para uma hora, né? Então, a gente tem que correr É aqui. porque eu tenho um horário marcado com o meu esposo. Não, brincadeira. É de 15 minutinhos a mais ali. É, você fez um post ali falando sobre a harmonia e você colocou vários takezinhos assim da sua própria vida. E daí eu até comentei ali, né? Que eu percebo muitos pilares que sustentam essa harmonia. E muitas vezes eu vejo assim, na vida de modo geral, não só no consultório, que às vezes as pessoas pensam que a harmonia é uma vida muito leve, que tá todo mundo sorrindo o tempo inteiro, aquela Cinderela. Cinderela, tranquilidade acontecendo. Só que a gente consegue ver, né? Até a Amanda uma vez trouxe também para mim que o quanto o meu escritório assim transmitia uma leveza e uma força ao mesmo tempo. Então, eu percebo que essa leveza a gente só consegue ter porque a gente tem algumas âncoras também que são inegociáveis na nossa vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são essas âncoras para você, para que você tenha essa harmonia e, vamos dizer assim, esse bem viver. Tá, eu te falei, se eu esquecer, você me relembra, tá? Mas acho que a primeira, né, com certeza é a espiritualidade, assim. É, então, ter momentos para isso. Uma coisa, né? Quando a gente vê essas coisas assim, sempre me perguntam, né? O famoso como você dá conta, né? Como você dá conta? E é justamente por conta dessas coisas que a gente dá conta. Esse dá conta não significa que está tudo perfeito, mas o meu coração está onde ele precisa estar, né? Então, o dar conta para mim é isso. Eu estou onde eu preciso estar. Então, por exemplo, agora eu estou aqui na live com você. Eu não estou preocupada se as crianças acordarem, eu não estou preocupada se a casa tá uma bagunça. Na hora que acabar aqui, aí eu vou resolver outra coisa, entendeu? Então, estar onde você precisa estar, o coração estar ali. Então, isso é uma âncora muito grande que faz com que a gente consiga dar conta, entendeu? Não significa que o dar conta você vai fazer tudo, mas isso é um ponto primordial, assim, né? E daí, o que me sustenta muito é a minha espiritualidade, é eu ter esse cultivo, né, diário. Luana, como? Como que você faz o cultivo diário? Com intenção de colocar um horário para isso. Eu tenho esse horário para tal coisa, mas e o filho, e o marido, e não sei o quê. Você vai tentando, dentro das suas circunstâncias, você vai tentando encaixar. Que mais, Gabi, que eu tinha te falado? O exercício O físico. exercício físico, né? Hoje eu só tô fazendo pilates, mas nossa, não dá pra treinar. Meu, coloca um vídeo no YouTube. Quantos, quantos vídeos no YouTube eu fiz? E eu acho que é muito legal alguns recortes que você posta, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você fazendo abdominal e batendo na mão do Antônio, ou Isso. você jogando o bom humor ali, você ensinando o Antônio a jogar vôlei, você pegando a bike e saindo com eles, né? Então, assim, você andando de bicicleta. É E isso para eles são memórias, né? Memórias isso. E é maravilhosas, que legal para porque mim é exercício físico bastante. E é legal porque Então, quem vê de fora parece assim, nossa, a Luana tá aproveitando com as crianças. Mas na verdade, muitas vezes você tá fazendo um exercício físico, né? Então é o que tem por sim, trás disso ali também, né? sim. Você une o útil ao agradável, né? Então, isso, né? Que mais que eu tinha colocado lá, Gabi? Nossa, tô grávida, eu esqueço tudo. Eu acho É, que entra também algo que a gente trabalha, que a gente e a compartilha. organização. A organização. Pode falar. Era isso que eu queria falar. Tipo assim, ó, na minha realidade, né? Bom, eu trabalho nas horas vagas, assim. Trabalho quando eles dormem, enfim. Eu cuido da casa, é, faço. Tenho uma vida bem ativa, assim, em relação a compromissos, amigas, enfim. E
essa organização da vida, da casa, é uma coisa que me sustenta. Então, quando a gente fala, mas como você consegue ser, como você consegue organizar, é justamente essa organização que me dá liberdade para fazer outras coisas, né? Então, não é a ordem pela ordem, é a ordem para algo, né? Então, no dia a dia, se a casa está organizada, quando as coisas vêm, elas entram ali no seu lugar de uma forma muito mais fácil, né? Ou quando eu organizo, por exemplo, quando eu me antecipo com a comida, eu consigo abrir espaço para que outras coisas entrem, né? Então, essa semana mesmo eu ajudei um pouco minha irmã lá, tipo, eu já tinha comida pronta, ou essas coisas, né? Ela também, quando me ajuda, já tem algumas coisas prontas. Então, essa organização que liberta, né? A ordem, ela traz paz. Se não tá trazendo paz, se tá te trazendo uma coisa, é, Cobrança, uma pressão. cobrança, ou você trazendo uma cobrança para as pessoas, a ordem não tá no lugar certo, né? Porque a ordem ela traz paz, segundo Santo Agostinho. Então, Uhum. é essa liberdade interior mesmo, sabe? De saber que as coisas funcionam com intencionalidade, porque a gente precisa realmente, olha, colocar na agenda, na cabeça, eu falo que é pensar sobre a casa, né? Então, o que que dá para eu melhorar na minha casa que vai me trazer mais tempo, que vai me trazer mais liberdade, que eu vou me sentir melhor? Que item que eu preciso decorar na minha casa para eu me sentir melhor, sabe? É porque tudo isso, né, influencia no nosso dia a dia. Então, esse é um pilar assim muito grande. Por exemplo, quando eu vejo minha casa bagunçada, é claro que me dá um piririco, assim, né? Eu fico assim, ai meu Deus. Só que assim, o que eu faço com essa ação, o que eu faço com esse sentimento, qual a ação que eu tenho com isso? É isso que muda, entendeu? Sentir a gente vai, né? Só que assim, o que que eu faço a partir disso? Bom, às vezes eu fecho a porta, às vezes eu falo, Bruno, pelo amor de Deus, me dá 10 minutos e daí eu organizo tudo, sabe assim? Então você ter esse olhar com intenção daquilo que você precisa, daquilo que você quer fazer. Hoje mesmo eu até postei nos stories, né? Eu tenho uns cestos grandes aqui de organização. E daí eu uso pra centralizar a bagunça, né? Então, tipo assim, não vai dar pra eu organizar tudo a sala agora. Meu, taca tudo no cesto ali, pelo menos o cesto tá organizado, entendeu? Na hora que der, eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Muitas vezes a gente se acostuma com o caos, né? A gente se acostuma com a bagunça e a gente nem percebe isso, né? A hora que você vê, você tá ali, que você nem sabe de onde tá vindo isso e você só precisa organizar algumas coisas. Então, esse é um pilar, assim, muito, muito forte da harmonia, assim, geral da casa, né? Que é essa organização e a gente poder desfrutar da casa, né? Não só como, nossa, é mais uma coisa para fazer, sabe? Tem gente que olha para casa, tipo, ela tá me impedindo de fazer um trabalho grande. Não, ela não tá te impedindo de fazer, só te falta organização, sabe assim? Então, é isso. E eu acho também, né, por exemplo, eu vejo muito, deixa eu voltar. Dentro da arte de bem viver tem uma outra metodologia que eu ensino, que é dilatar o amor, fortalecer a vontade e lapidar-se como instrumento. São essas três coisas que geralmente eu posto também ali no meu Instagram de manhã. O famoso fortalecer a vontade já é mais conhecido por vocês, né? O que são essas três, né? Que para mim também são as minhas âncoras. Por exemplo, dilatar o amor. Todo dia de manhã eu acordo, enquanto eu tô tomando, eu sempre vou tomar meu café preto e comer a mesma coisa, porque eu não gosto de pensar de manhã, então esse meu café sempre vai ser a mesma coisa. Nossa, eu não adoro. Então, né, que é o meu pré-treino. No momento está sendo duas bisnaguinha com queijo Minas e geleia, que é o que a minha nutricionista passa, e o café preto. Então, é o meu pré-treino todo dia a mesma coisa. E nesse momento, é um momento que eu leio. E aqui, cada pessoa vai ter o seu momento de se conectar com você. Eu sou muito, até para a gente falar no sentido da terapia de esquema, de conectar o nosso lado saudável, a gente fala que o nosso lado saudável, que é esse lado consciente, intencional que a gente está falando aqui, e não automático, a gente fala que ele é educado demais para vir sem ser chamado. Que a gente tem que forçar ele. Né? Então eu acordo e eu trago aqui, esse é o meu momento de dilatar o amor, que é o meu momento que eu me conecto com o meu porquê.
Por que eu vou fazer tudo que eu vou fazer no meu dia? Por que eu vou aqui, ó, trabalhar hoje até quase 10 horas da noite? Por que E que eu eu vou só podia esse horário. Por que que eu vou atender meus pacientes? Por que que eu vou abrir de novo o método e regravar ele inteirinho? Por que que eu vou lavar a roupa que eu tenho para lavar? Por que eu faço o que eu faço? Então, aqui de manhã é o momento que eu me conecto com isso. Eu, Gabriela, me conecto lendo um livro espiritual ou alguma meditação. Mas, por exemplo, a Amanda Silvestre, quem começou a seguir ela, ela se conecta com música. Então, se ela posta de manhã o cafezinho dela, ela colocou alguma música. Para cada pessoa vai ser uma conexão. O que que é você se conecta? O que que é uma âncora que primeiro te abastece? E esse é o momento que eu acordo da tua casa em silêncio. É o momento que eu não tenho paciente mandando mensagens. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se eu acordar 3 horas da manhã para sair de viagem, eu vou levantar às 2, tomar meu café preto, comer minhas bisnaguinhas e fazer a minha leitura. Por quê? Porque essa é a âncora. E é muito interessante, porque a gente está falando aqui também a importância de criar rituais na nossa vida, rotina. Porque quando o AP pegou fogo e eu fui para casa da minha sogra, eu não conseguia treinar, porque daí eu ia atrapalhar a rotina deles fazendo barulho. Mas todos os dias eu acordava, tomava café e lia, mesmo no meio do caos. Então, a rotina ou alguns hábitos que a gente tem ajuda a gente a se ancorar nos momentos mais perturbadores da nossa vida. E é isso que a gente está falando, né? Por exemplo, a virtude da fortaleza. Sabe quando alguém falece, a pessoa fala, aquela senhorinha, ela era uma mulher forte. Parece que tanta coisa aconteceu na vida dela e ela não sucumbia. Isso é virtude da fortaleza. Eu dou exemplo dentro do meu método, quando eu vou falar de virtude, sobre passar roupa. A Cláudia tá dentro já fez o método, ela sabe disso, né? Comece pelas peças de roupa mais difícil. Misericórdia, gente. Você vai estar treinando fortaleza. Eu tenho uma amiga, né? Que ela fala, Gabi, eu vejo a pilha de roupa para passar, eu tenho raiva de você, porque eu lembro de você falando, né? E assim, não é que eu gosto de passar roupa, é que eu vejo sentido naquilo que eu tô fazendo, né? Eu treino a fortaleza minha. Se eu treino fortaleza nessas pequenininhas coisas, quando acontece algo maior, eu vou ter desenvolvido mais essa fortaleza interna para passar por momentos desafiadores da vida, né? Então, essas âncoras e o meu lapidar-se como instrumento, porque eu sempre penso que eu estou me lapidando como instrumento na vida das pessoas. Então, seja fazendo supervisão como psicóloga, uma aula aprendendo, ou, por exemplo, eu organizo, né? Quem aqui fez Arte Bem Viver, sempre em setembro, a gente tem um encontro anual, amiga, não sei se você sabe disso. A gente tem um encontro anual para a gente rever o que a gente colocou como objetivos e o que a gente precisa recapitular para o próximo ano. E daí eu sempre ensino as pessoas ali a fazerem por alguns pilares. Então, por exemplo, eu lembro que um dos pilares da casa, quando eu casei, era pegar mínimos hábitos. Todo dia eu acordava de manhã e colocava no meu grupo comigo mesma. Arrumar a cama, passar aspirador, tirar lixo. Era todo dia a mesma coisa, até eu gravar e não precisar mais marcar. Aí depois eu evoluí. O ano passado era pegar o jeito para limpar sapato, para lavar roupa. Evoluí. Esse ano, a minha meta com a casa é pegar o hábito de ir no mercado de final de semana, deixar a fruta lavada, porque eu não gosto de mercado. Então, aí outra área. Como esposa. Ah, como esposa, o Rafa gosta de suco verde de manhã, então eu faço suco verde. Ah, agora é não sei o quê, faço tal coisa. Aí depois, como amizades. A amizade, gente, é onde eu Começar a pego. sair, né? Começar a sair Amizade. com a A, gente, A que ela não Luana sai. sabe que eu peco. Gente, a Luana, com tudo isso que ela faz na vida dela, é ela que me chama ainda pra sair, viu? Ela que me manda, amiga, vamos marcar, porque senão você não sai de casa. Né? Então, é aqui. Então, daí eu coloco na minha listinha lá as minhas amigas mais próximas para eu sempre lembrar que eu tenho que convidar elas para sair. É um desafio para mim, gente. Né? Então, assim, a Cláudia, eu já sei que a Cláudia, a velhice da Cláudia, ela quer super se divertir, dançar, né? Ela é diferente da gente, viu, Luana? A gente quer essa jovem senhora desde já. A Cláudia é, nossa senhora, né? Ela é o oposto nosso. Então é isso. O que é um bem viver para vocês? E o que são âncoras que a gente pode desenvolver na nossa vida? Porque a harmonia, gente, esse bem viver, essa alegria dentro da casa,
ela não vai vir das circunstâncias. Roupa para lavar, louça, filho chorando, desfraude, quem está tendo que passar, lidar com filho adolescente, momentos de sofrimento, de adversidade, Qualquer perdas, fase. infertilidade, tudo pode acontecer. E se a gente ficar esperando o melhor momento para a gente viver bem dentro da nossa casa, isso não vai chegar. A gente precisa mudar a postura que a gente adota. E para mudar a postura é desenvolver esses bons hábitos. E mais do que isso, Luana, para a gente já ir até caminhando aqui um pouquinho para o final, a gente fala duas grandes perguntas que não é só quem eu quero me tornar, mas qual a obra que eu quero deixar. Qual o legado? Hoje, assim, qual legado você acha que você mais gostaria de deixar? A gente medita muito na morte, nós duas, né? Então, a gente pensa muito nesses aspectos também. Então, assim, se você falecesse até, para a gente já começar a se aprofundar aqui um pouco, assim, que legado, assim, que obra você gostaria de deixar? Olha, essa pergunta me pegou, eu não sei se você tinha falado, mas eu sempre lembro daquela passagem, né, que é combati o bom combate, guardei a fé, né? Então, isso significa o quê? Eu fiz aquilo que eu precisava fazer? Eu fui quem eu precisava ser para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, né? Ou eu vou, se a morte te chamar hoje, como você vai? Né? Não, eu vou com a paz de ter feito aquilo que eu precisava, mesmo que eu não quero ir agora, Deus, mas Uhum. assim, fiz aquilo que eu precisava naqueles momentos que me foram destinados a fazer, então eu sempre penso nisso, né? É claro que a gente vai errar, gente, muito, né? Isso aqui não é uma cobrança no sentido você tem que ser perfeito, você tem que estar sorrindo, não. Mas assim, você tem que saber recomeçar, né? Você tem que saber realmente aproveitar todos os momentos, mas saber recomeçar, se perdoar mesmo e ter essa intenção de melhorar, né? Acho que isso é muito importante. E tem uma frase também de São José Maria que eu amo, assim, que é assim: antes descascava batata, hoje santifica-se descascando batatas. O que isso significa, né? Significa um aspecto da vocação em si, é o que ele falava, mas quando a gente vê essa frase, eu posso fazer a mesma coisa sem sentido nenhum, e eu posso fazer essa determinada coisa com muito sentido. Eu tô passando a roupa para alguém. Isso é florir? Isso é romantizar a vida? Não, não é romantizar a vida, é dar sentido para as coisas que você faz, né? Então, assim, eu tô fazendo porque vai ter alguém para comer. Eu tô tentando melhorar porque essa pessoa precisa de mim. Eu tô fazendo exercício porque eu tenho filho para cuidar e eles precisam de mim bem. Sabe? Não só num sentido de amor próprio, né? Hoje tem muito isso do amor próprio e é muito importante que a gente tenha amor próprio porque a gente precisa amar a nossa vida, que ela é uma dádiva, mas não no sentido de egoísmo, né? Mas no sentido de quem eu quero ser, para quem eu vou ser, né? Então, é isso, né? E a gente não pode realmente ter essa sensação de que a casa nos impede de fazer algo grande, né? Ela faz parte desse algo grande, ela é esse algo grande junto com a nossa vida. E a mesma coisa os filhos, né? Eles não podem dar a sensação, de trabalho, eles são o trabalho, né? Então, quando a gente tem essa visão, tudo muda, né? Tudo muda, as coisas ficam mais leve, né? Eu sempre falo isso pra Gabi, nossa, é, quando se fala sobre leveza, leveza, e leveza não é você fingir que as coisas não estão acontecendo, você reclamar, você querer tirar sarro só das coisas, né? E fingir que aquilo não existe. Não! A leveza é você realmente ter essa serenidade de saber as circunstâncias que você está passando e como você vai passar da melhor forma, né? É E eu isso. quero, antes da gente finalizar, te falar o que eu aprendi com o seu legado. Então, eu quero também trazer isso. Mas antes, quero convidar vocês para a gente tirar uma foto. Que aqui vocês sabem, a gente tem que fazer o próprio marketing. Isso, Ju, boa. Carla!
Misericórdia, Carla. Carla é outra que devia estar aqui fazendo live comigo. Uma criança de 15 dias e a Carla aqui, gente, nesse encontro, E a ó. Carla, minha amiga, eu não tô vendo quem são as pessoas. É a Carla. 15 dias a filha dela tem, gente. Tá aqui com a gente, ó. Outra pessoa para nos inspirar também. Gente, então. A bebezinha tá ali. Ai, meu Deus. Ah, queria ver, não dá pra ver. Depois você manda foto pra Luana, Carla, pra ela te É. ver. E, gente, então, antes, né, de finalizar, eu também quero, Luana, falar justamente nessas frases, mesmo porque você sabe que a gente medita nisso, então eu posso falar bem abertamente aqui com você sobre isso. Se você falecesse, você me deixou muitas, muitas lições. A lição de poder olhar e compreender que um casamento não é sobre ser um filme romântico de princesa. Acho que você me tirou muito desse lugar, Ai, desculpa, amiga. mas foi muito bom. Você me trouxe para a realidade e me ensinou que o casamento é muito mais do que algo romântico. Duro que você arrumou um príncipe, né? Lapidado, tá se lapidando também. Adoro o Rafa. Mas uma vocação e uma entrega. Eu acho que você me ensinou isso, né? Eu acho que eu vim de um aspecto mais mimado, assim, por ter sido sempre muito bem cuidada, e você me colocou nesse lugar de também poder entregar para as pessoas. Outra coisa que você me ensina muito, que é os passos de formiguinha que você costuma falar, né? Então, quantas mudanças vêm com pequenas coisas. E saiba que tem isso de você dentro do método Arte Bem Ver. Isso. Sobre a importância também da gente trazer sentido para as coisas da casa. E esses dias eu vi uma pessoa fazendo um Reels, né, que ela tava falando assim: "Ah, eu tô fazendo uma pizza, meu marido me deu um curso de para fazer pizza". Aí as pessoas começaram a comentar: "Por que ele não fez o curso se ele quer a pizza?". Aí ela falou, ela voltou em outro Reels falando sobre parece que as pessoas são casadas com os próprios inimigos, né? A forma como as pessoas reagem hoje de igual você tinha esse aspecto ali quando você era mais nova, né? Então, por que ele não pega com a própria mão? Por que ele não faz? E eu também venho de um lugar desse, porque como eu não tive um pai dentro de casa, né, eu sempre vi minha mãe tendo que dar conta de tudo, fazer tudo. Então, o carro quebra, minha mãe leva para consertar, minha mãe chama o seguro. E era estranho para mim ter que compartilhar algumas coisas com o Rafa ao invés de assumir tudo. E muitas vezes eu tenho que me puxar, né, para não tomar a frente de tudo também por conta disso, né? Porque no meu caso foi a falta de um pai mesmo. Então, eu não sei como que é uma casa que existe um homem e uma mulher, né? Não sei o que é essa experiência. Então, a gente pode ver que por mais que a gente, cada um aqui venha de diferentes realidades, o quanto a gente pode buscar também se desenvolver. E você me ensinou muito isso, continua me ensinando, né? Então, me traz, eu acho que você me ensinou a ter uma vida prática também dentro da casa, né? Então, eu tenho muito um olhar contemplativo e eu preciso muitas vezes tornar as coisas mais práticas, né? Então, criar metodologias para casa mesmo para deixar ela mais minimamente em ordem. Então, eu quero te agradecer muito por isso, quero te agradecer por estar aqui. Eu sei o quanto o seu tempo realmente vale ouro, né? Eu sei que você está aí para sair para comemorar também o seu aniversário, que Ah, é verdade. Tô até de vermelho. é sexta seu aniversário? Amada, você não sabe, eu também não sei o seu. É sexta. É sexta. Né? Então, assim, quero que já te parabenizar e desejar muitos anos de vida. Eu quero que você realmente viva muito. O Rafa já sabe que se eu morrer, ele tem que te acionar para perguntar e tirar dúvidas sobre filhos. Se um dia eu tiver filho e eu morrer, ele tem que te acionar. Gente, é esse tipo de conversa que eu tenho com a Luana. Vocês estão entendendo o nível? A gente é muito doida, a gente é doida. Mas é muito bom ter boas referências assim. Então, Eu já sei até o que ela quer que fala no dia que ela morrer. é verdade, a Luana já tem aí toda a minha carta. Se eu morrer, o que que você. E a Amanda Silvestre você já sabe qual é a roupa que tem que escolher, porque ela é estilosa, então ela que vai escolher a roupa que eu vou ser Muito enterrada. bom. Gente, peço desculpas assim, gente. Eu trabalho muito com luto e minhas conversas com os meus amigos é um pouco mais profundo. E quero também agradecer a todas vocês.
Alguém quer comentar alguma coisa? Por mais que a Luana já está saindo aqui, mas também quero depois que vocês mandem mensagens falando o que vocês estão achando desses encontros, desses diálogos. A ideia é realmente ajudar num verdadeiro bem viver, que bem viver não é só olhar para a carreira, é a gente olhar também para outras áreas da nossa vida. E querem já saber quem é o próximo, o nosso próximo encontro? Vocês querem ou falo depois? Essa é mais difícil ainda que eu, hein? Ixi, a sua irmã vem depois ainda. Ah, não é ela? Não é ela. Porque a gente também vai ter a irmã da Luana. A irmã da Luana, gente, ela é o ápice suprassumo nosso, assim. Então, assim, aí ela é a pessoa que Não tem realmente nada a ver comigo. nos ensina mais ainda. Mas na próxima semana, nosso próximo diálogo será com um grande amigo meu, psicólogo, padrinho também do meu casamento, Ah, isso eu sei também. que é o Roger Gomes. Então, Meu ele vai afilhado. vir falando daí realmente baseado em Viktor Frankl, falando sobre sentido de vida, falando como trazer sentido também para os momentos de adversidades, de dores, de sofrimento, quando a gente sente, sabe, que a gente está passando por um longo período aí de sofrimento, quando as outras pessoas não são como a gente gostaria que fosse, como as coisas Fala não. sério, gente, é muita gente boa ao nosso redor, assim, né? Muita gente boa. Exatamente. E eu queria, por isso que eu tô querendo compartilhar todo mundo. Tem gente ainda que eu tenho que convidar, que eu já tô tendo mais ideias de pessoas que eu quero convidar. Como diz o Roger, as pessoas que sentam na nossa mesa. Exato. Gente, vocês imaginam como é? E quando eu e a Luana e o Roger senta tudo Eu junto, tava falando assim, isso hoje aqui, eu tava falando isso hoje aqui pra Gi, né? Que quando. Não, pra minha irmã eu tava falando. Quando veio você, o Roger e a Bia aqui, tipo assim, o negócio vira um assunto. Não, gente, isso é muito bom, ter boas amizades, assim. Eu até falei pra Gabi que isso é uma coisa. Quando a gente se coloca na posição de aprendiz e de inspiração, a gente começa a olhar pra pessoa e falar. Como que eu posso aprender com você? Como eu posso aprender com essa pessoa? Nossa, essa pessoa tá dando conta. Ou essa pessoa, ela leva a vida assim. Tudo bem, pergunta como que ela faz. As pessoas não fazem isso. Elas se comparam, elas colocam desculpa, mas elas não fazem isso. Tipo, pergunta, como que ou você julga o faz? outro, né? Então, assim, se compara, ou se sente mal, ou julga o outro. Pergunta. Gente, eu sou a pessoa assim mais caruda que vocês podem pensar e eu falo, como que você faz tal coisa? Me ensina a fazer esse frango, me ensina a lavar roupa desse jeito, me ensina não sei o quê, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Na hora que você vê, você tá ensinando também, Você entendeu? até me Você... perguntou como que eu limpo sapato. Essa... Exatamente. Não, E a olha, gente não sabe de tudo, pelo contrário, né? Então, assim, eu até pergunto demais, até demais. Então, assim, pergunta para as pessoas. É caruda mesmo, sou mesmo. E numa dessas eu aprendo com quem sabe me ensinar, né? Então, assim, ontem minhas amigas mesmo veio aqui. Ter boas amizades, gente, é uma escolha, né? Às vezes a gente não tem isso. Se você tem amizade que fica só falando mal das pessoas, repense suas amizades, assim, sabe? A gente tem tanta coisa boa pra conversar, nossa. Se você tem um grupo de amiga aí que você só fica falando mal das pessoas, literalmente, gente, repensa aí no seu repertório pessoal, né? Porque de verdade não acontece isso nas nossas conversas, né? É filosófica, a gente fala da vida, a gente fala de outras coisas, a gente fala dos nossos defeitos, eu escancaro os defeitos da Gabi, ela os meus, e é isso. Desculpa te atrapalhar. exatamente. Exatamente, gente. E é isso, né? Então, e até mesmo depois do último encontro, algumas pessoas me mandaram mensagem assim: ai, Gabi, desculpa o áudio longo, desculpa a mensagem. Gente, eu amo. Por favor, não me faça trabalhar no Instagram sem ninguém respondendo, sem ninguém me mandando. Ah, Gabi, faz sentido. Só manda faz sentido pra mim que já tá ótimo. Né? Não me faça trabalhar falando sozinha. Já é difícil estar ali me expondo nas redes sociais. Então, vão compartilhando, que eu adoro essas trocas. Fico muito feliz que vocês estão gostando, né? Estejam aqui também para o próximo, para conhecer o meu amigo Roger. Gente, daí aí é profundidade, hein? Então, vocês já venham preparadas, mas vai ser também. Eu só preciso confirmar se é terça ou quarta, que eu não tô lembrando agora, mas também vai ser 8h30 da noite, porque o Roger também, daí ele atende até mais tarde. Combinado, pessoal?
uma boa noite. O encontro vai ficar salvo no YouTube por uma semana. Até mais. É, Beijos. tchau, beijo.